Olá, alunos, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre célula, a parte citológica, do nosso assunto. Falamos, aulas anteriores, falamos da membrana plasmática, falamos do comportamento da membrana plasmática, de que ela é feita, qual a função dela, quais os transportes que existem por essa membrana. Falamos de transporte ativo, transporte passivo, falamos de todas as funções da membrana plasmática. Hoje vamos falar das funções das estruturas contidas no citoplasma da célula. Primeiro falamos de membrana, agora falamos de citoplasma e posteriormente falaremos do núcleo. Então, o citoplasma, do termo cito, que significa célula, e plasma, a parte líquida, então é a parte mais líquida da nossa célula. Ela preenche toda a célula. Então você tem a membrana que reveste a célula e por dentro da membrana você tem uma parte gelatinosa, viscosa, que é o citoplasma. O citoplasma, ele contém dentro dele os órgãos das células, que nós chamamos de organoides ou organelas. Aí nós temos vários organoides, nós temos vacúolos, nós temos retículos, nós temos complexo golgiense, nós temos ribossomos, lisossomos, existem vários tipos de organoides dentro da célula e nós vamos passar a função de cada um deles. Junto aos organoides, esses organoides ficam flutuando numa estrutura meio gelatinosa, que é o hialoplasma. O hialoplasma, ele é uma parte mais líquida, Tanto é que esse hialoplasma, a maior parte dele, cerca de 90% dele, é composto por água, Além da água, nós temos várias outras moléculas que são dissolvidas nessa água, que dão um aspecto de gelatina, ou gelatinoso, desse citoplasma, ou hialoplasma. O hialoplasma também pode ser chamado de citosol, também você pode aparecer com esse nome aí. Então, o que tem no hialoplasma? A maior parte dele é o quê? Água. Adicionada à água, nós temos lá vitaminas, proteínas, sais minerais, carboidratos, lipídios, toda a parte de moléculas orgânicas e inorgânicas são adicionadas aí ao citoplasma. Por quê? Porque a maior parte das reações químicas que ocorrem dentro da célula ocorrem justamente no citoplasma, por esses carinhas aqui, Então, esses carinhas precisam de matéria-prima para poder sintetizar os seus produtos, e essa matéria-prima está disponível aonde? No hialoplasma, no citosol. Então, o que é essa matéria-prima? Sais minerais, vitaminas, proteínas, lipídios, carboidratos e assim por diante. Então, o hialoplasma é a parte mais líquida, a parte mais gelatinosa da célula, do citoplasma, e junto com o hialoplasma nós temos esses organoides, essas organelas. Inicialmente, nós vamos falar dessas organelas, quais são as principais organelas, vou colocar aqui para vocês, E aí, a quantidade dessas organelas varia de célula para célula, depende do tecido dessa célula, depende da função dessa célula, Se for uma célula mais produtora de proteínas, vai ter um tipo de organelas. Se for uma célula mais secretora de substância, vai ter uma maior quantidade de outro tipo de organela. Se você tem uma célula que gasta muita energia, você vai ter um outro tipo de organela em maior quantidade. Então, a quantidade dessas organelas pode variar de tecido para tecido, de célula para célula. Bom, inicialmente a gente vai começar a falar sobre o ribossomo. O ribossomo é uma organela, primeiramente, não membranosa. Organela não membranosa. Isso significa o quê? Que ela não é feita de membrana. A maior parte das organelas são feitas de membrana, semelhante à membrana plasmática da célula. Mas esse cara aqui não é feito de membrana, ele é uma organela não membranosa. Se ele não é feito de membrana, ele é feito de quê? Esse cara aqui é feito de RNA. RNA. Bom, e esse cara tem uma função primordial.
Tá? Esse cara pode ser encontrado solto na célula, sozinho. Esse cara pode ser encontrado aglomerado um no outro, ou ele pode ser encontrado incrustado em outras organelas. Tá? Independente da forma que você encontra ele dentro da célula, se é sozinho, se é aglomerado ou incrustado, ele vai ter uma única função, tá? Que é síntese proteica, tá? Síntese de proteínas, tá? Qual o tipo de proteína? Vários tipos de proteína, isso depende também do tipo de célula que nós temos e qual a sequência de RNA que está sendo expressada ali, né? Mas a função dele é o quê? Síntese de proteínas, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, toda vez que você pensar em ribossomo, ele é responsável por síntese de proteína. Como todo ser vivo, né, precisa de proteína, aqueles indivíduos que possuem célula, tirando o vírus lá, todos os indivíduos que têm célula têm que ter obrigatoriamente quem? Ribossomo. Por que o ribossomo? Porque o ribossomo ele é responsável pelas proteínas, formação de proteínas do próprio organismo. Tá? Então, se o indivíduo for unicelular ou multicelular, independente disso, ele vai precisar dentro da sua célula de ribossomo. Então, toda célula tem ribossomo. Célula de bactéria tem ribossomo. Célula de protozoário tem ribossomo. Célula de alga tem ribossomo. Célula de animais tem ribossomo. Célula de fungo tem ribossomo. E células de plantas tem ribossomo. Tá bom? Quem não vai ter ribossomo é vírus, porque nem célula tem. Bom, então o ribossomo ele é responsável pela síntese proteica. Guarda isso na sua memória. Ele é uma organela não membranosa, guarda isso na sua memória, e ele é composto por RNA. O conjunto desses ribossomos pode ser chamado de polissomos, ou pode aparecer o termo também poliribossomos. Tanto faz, tá? Então o conjunto desses carinhas aqui forma um poliribossomo e ele isolado é o ribossomo. Ok? Outro organoide que nós temos dentro da célula, que é de extrema importância também para a célula, são os retículos endoplasmáticos. Bom, diferença aqui do retículo endoplasmático para o ribossomo. O retículo é um organoide membranoso. Tá? É uma organela membranosa. Tá? Ele é uma organela membranosa. E ele pode ser encontrado em abundância dentro da célula. Esse cara, ele é encontrado ligado à carioteca, à membrana nuclear. Ele é encontrado ligado à membrana plasmática. Então ele é ligado a várias estruturas, ele possui um volume muito grande dentro da célula, principalmente da célula animal, tá? E dependendo da situação da célula, ele pode mudar a sua forma. Ele pode ser uma forma filamentosa, entrelaçada, pode formar bolsas, vacúolos, né? Então ele pode ser encontrado de várias formas dentro da célula, dependendo da situação. Tá? Ele pode ser de dois tipos. Ele pode ter ribossomos incrustados nele, ou pode não ter ribossomo incrustado nele. Se esse retículo endoplasmático tiver o ribossomo pregadinho nele, ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso. Tá? Por que rugoso? Porque ele tem grânulos incrustados neles. Esses grânulos são quem? Ribossomos. Olha, qual a função do ribossomo? Síntese proteica. Então, qual a função do retículo endoplasmático rugoso? Síntese proteica. Tá? Então, esse cara aqui está diretamente relacionado à síntese de proteínas. Tá? Por quê? Ele vai sintetizar proteínas porque ele tem ribossomo incrustado nele. O ribossomo auxilia na síntese proteica. Ele não só sintetiza, ele também armazena. Tá? Armazena e secreta essas proteínas. Tá bom? Então, o retículo rugoso, ele é, em sua maioria, nos esqueminhas de desenhos em livros, ele é mais ou menos assim, né? Saculiforme, né? Em forma de saco. E ele tem um monte de pintinhas de ribossomos pregados nele. Né? Esse é o retículo rugoso. Função dele, síntese proteica. Função dos retículos endoplasmáticos em geral.
transportar substâncias por entre eles, armazenar substâncias. Aí esse armazenamento pode ser proteína, pode ser lipídio, pode ser água, depende, né? Regulação osmótica, né? Ele está relacionado à pressão osmótica, regulação da água, da quantidade de água dentro da célula, né? Você vai ver que alguns retículos têm a capacidade de expulsar a água da célula ou atrair água para dentro da célula, armazenando substância, soluto, né? E síntese. Olha, o rugoso sintetiza o quê? Proteína. O liso, como não tem ribossomo, ele não sintetiza proteína. Ele vai sintetizar o quê? Lipídio. Gordura. Olha, então veja bem. Se for um retículo endoplasmático granuloso, com ribossomo, ele vai sintetizar proteína. Se for um retículo endoplasmático liso ou não granuloso, ele vai sintetizar gordura. Então, o tipo de síntese do retículo vai depender, obviamente, de quem? Se tem ribossomo ou não incrustado nele. Se tiver ribossomo incrustado, ele vai ser um retículo endoplasmático rugoso. Se não tiver ribossomo incrustado, ele será um retículo endoplasmático liso. Tá? E aí a função do liso é síntese lipídica de gordura, a função do rugoso é síntese proteica. Né? Então, no geral, transporte de substâncias, armazenamento, regulação da pressão osmótica e síntese. A divergência entre esse e esse está na síntese, que pode ser proteína ou lipídio. Ok? Pode ser proteína ou lipídio. Tá? Um outro organoide que é encontrado em maior volume, né, um tamanho muito maior em células vegetais do que em células animais, né? Eu encontro vacúolo em células animais? Encontro, mas pequeno. Em comparação ao volume que ele apresenta na célula vegetal, ele é pequeno. Tá? Na célula vegetal ele é grande. Dependendo da célula, a maior parte do volume do citoplasma é vacúolo. Né? O vacúolo é um tipo de retículo endoplasmático. Tá? Com a função de quê? De armazenar e secretar substâncias. Em células vegetais, esse cara aqui, ó, tem a função principal, que é o vacúolo, de armazenar água. Tá? Professor, por que água? Porque, olha só, se o organismo vivo está desidratado, se for eu, por exemplo, um animal, eu consigo me deslocar até a água e beber. A planta não consegue se deslocar, não consegue sair do sol, ela não consegue mudar de ambiente. Então ela tem que buscar outras estratégias para evitar a desidratação. Uma dessas estratégias é armazenar dentro das suas células água. Muito comum em plantas suculentas, né? Aquelas cactos, cactáceas, por exemplo, armazenam uma grande quantidade de água dentro das suas células, tá? Dentro do citoplasma celular por conta do vacúolo. Então a função é armazenar e secretar essas águas. Né? Bom, em protozoários, o vacúolo tem outra função. Em protozoários de água doce, esse vacúolo é chamado de vacúolo pulsátil ou contrátil. Tá? O que esse vacúolo faz nas células de protozoário de água doce? Ele promove a regulação da pressão osmótica dentro da célula. Olha só, em protozoários de água doce, a concentração de soluto dentro da célula do protozoário é muito maior do que no meio. Então, o que acontece com a água? Por osmose, a água passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, a água entra dentro do protozoário. Então, a água, a membrana não controla a entrada e saída de água, né? Então, a água vai entrando, o protozoário, a célula vai enchendo. Se ele não controlar isso, ela vai encher a tal ponto que a célula do protozoário, estoura. Estoura e mata o protozoário por excesso de água. Tá? Então, o que ele faz para regular essa pressão osmótica? Ele bombeia o excesso de água para o meio externo. Então, vai entrando água, ele vai bombeando para fora e mantém a sua homeostase. Tá? Como que ele faz isso? Através do vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, que é encontrado dentro dos protozoários. Tá? Então, o vacúolo tem funções diferentes dependendo do tipo de
de organismo, né? Se for uma planta é um, se for um animal é outro, se for um protozoário é outro e assim por diante. Ok? Bom, uma outra organela importantíssima é o complexo ou sistema golgiense, né? Ou complexo de Golgi, né? Vamos colocar aqui, muito conhecido como complexo de Golgi. Golgi foi o cientista que descobriu essa organela, né? Por isso que tem esse nome, complexo de Golgi, né? Bom, complexo de Golgi, primeiro, é uma organela. A vacúolo é membranoso, tá? E complexo de Golgi também é um organóide membranoso. Membranoso. Bom, também é feito de membrana plasmática. O complexo golgiense, ele tem o formato de saculiforme, ele é formato de sacos. Então, um monte de sacos. Então, tem um saco aqui, outro saco aqui, outro saco aqui, né? E esse formato saculiforme permite o armazenamento de substâncias. Esse cara aqui, ele é muito ligado a esses dois caras aqui. Então, o que esses dois caras produzem, esse cara aqui armazena. Armazena, empacota em vesículas e secreta. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma glândula secretora de proteína, esse cara aqui tem a função de pegar a proteína produzida aqui, armazenar, guardar ela aqui, produzir uma vesículazinha em volta dela e liberar. Tá? A mesma coisa ele faz com o lipídio. Então, ele tem a função de armazenar e secretar substâncias. Armazenar e secretar. E secretar substâncias. Tá? Quais substâncias? Substâncias proteídas pelo retículo rugoso ou retículo liso. Então, ele armazena, empacota e secreta. Tá? Quais um dos principais secreções que esse cara libera? Enzimas digestivas. Tá? Existe uma outra organela membranosa chamada lisossomo, que é uma vesículazinha de membrana cheia de proteínas que são enzimas digestivas. Olha, quem produz esse lisossomo? Justamente o complexo golgiense. Tá? Ele que produziu, né, essa vesículazinha e formou o lisossomo. A proteína que está lá dentro foi produzida aqui. Tá? Mas ele empacotou e secretou quando necessário. Então a parte de digestão de nutrientes dentro da célula é produzida, na sua essência, pelo complexo golgiense. Ok, meninos? Então nós falamos de retículo endoplasmático rugoso, liso, falamos de vacúolo, falamos de complexo de Golgi, falamos de ribossomos. Na nossa próxima aula falaremos das outras organelas citoplasmáticas. Bom, um grande abraço a todos vocês e bons estudos.